pessoal, tudo bem? Este é mais um vídeo do canal EducaVERJ e hoje, a pedidos, vamos falar um pouco sobre o que é Big Data. Agora não esquece, segue a gente, curte e compartilha para podermos estar trazendo sempre muita informação. O que é exatamente Big Data? A definição é que Big Data são dados que contêm uma maior variedade, chegando em volumes crescentes e com maior velocidade. Isso também é conhecido como os 3 Vs: velocidade, volume e variedade. Em termos simples, Big Data são os conjuntos de dados maiores e mais complexos, especialmente a partir de novas fontes de dados. Estes conjuntos de dados são tão volumosos que o software tradicional de processamento de dados simplesmente não consegue gerir. Mas esses volumes massivos de dados podem ser utilizados para resolver problemas comerciais que não teriam sido capazes de serem resolvidos antes. Vamos falar um pouquinho dos 3 Vs que você vai entender melhor o conceito de Big Data. Primeiro, volume. A quantidade de dados importa no Big Data. Com o Big Data, você terá de processar grandes volumes de dados de baixa densidade e não estruturados. Estes dados podem ser de valor desconhecido, tais como os feeds de dados do Twitter, clickstreams de uma página do web, ou numa aplicação móvel ou equipamento com sensores. Para algumas organizações, isto pode ser dezenas de terabytes de dados. Para outros, podem ser centenas de petabytes. Velocidade é a rapidez com que os dados são recebidos. Normalmente, a velocidade mais alta dos fluxos de dados afeta diretamente para as memórias versus a escrita do disco. Alguns produtos inteligentes com acesso à internet funcionam em tempo real ou quase em tempo real e exigirão avaliação e ação em tempo real também. A variedade refere-se aos muitos tipos de dados que estão disponíveis. Os tipos de dados tradicionais foram estruturados e cabem perfeitamente numa base de dados relacional. Com o aumento dos grandes dados, os dados vêm em novos tipos de dados não estruturados. Os tipos de dados não estruturados e semi-estruturados, tais como texto, áudio e vídeo, requerem um pré-processamento adicional para obter significado e suportar metadados. Mais 2 Vs surgiram nos últimos anos, que é valor e veracidade. Os dados têm um valor intrínseco, mas não têm qualquer utilidade até que esse valor seja descoberto. Igualmente importante, quão verdadeiros são os seus dados e em que medida você pode confiar neles. Hoje em dia, dados tornaram-se capital. Pense em alguma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Uma grande parte do valor que oferecem provém de seus dados, que estão constantemente a analisar e produzir mais eficiência e desenvolver novos produtos. Os recentes avanços tecnológicos reduziram exponencialmente o custo de armazenamento e computação de dados, tornando mais fácil e menos dispendioso armazenar mais dados do que nunca. Com o maior volume de grandes dados agora mais baratos e mais acessíveis, é possível tomar decisões comerciais mais exatas e precisas. Encontrar valor em dados não é apenas analisá-los, é todo um processo de descoberta que requer analistas perspicazes, utilizadores empresariais e executivos que fazem as perguntas certas, reconhecem padrões, fazem suposições informadas e preveem comportamentos. Embora o próprio conceito de grandes dados seja relativamente novo, as origens dos grandes conjuntos de dados remontam aos anos 60 e 70, quando o mundo dos dados estava apenas a começar com os primeiros centros de dados e desenvolvimento da base de dados relacional. Por volta de 2005, as pessoas começaram a perceber-se da quantidade de dados gerados pelos utilizadores através do Facebook, YouTube e outros serviços em linha. A DOP é uma estrutura de código aberto criada especificamente para armazenar e analisar grandes conjuntos de dados. Foi desenvolvida neste mesmo ano. O NoSQL também começou a ganhar popularidade durante este tempo. O desenvolvimento de estruturas de código aberto, tais como a Adobe e mais recentemente o Spark, foi essencial para o crescimento de grandes dados, porque torna os grandes dados mais fáceis de trabalhar e mais baratos de armazenar. Nos anos que se seguiram, o volume de grandes dados disparou. Os utilizadores continuam a gerar enorme quantidade de dados. Mas não são apenas os humanos que o fazem. Com o advento da internet das coisas, mais objetos e dispositivos estão ligados à internet, recolhendo dados sobre os padrões de utilização dos clientes
e desempenho dos produtos. O surgimento da aprendizagem de máquinas produziu ainda mais dados. Embora os grandes dados tenham chegado longe, a sua utilidade está apenas a começar. A computação em nuvem expandiu ainda mais as grandes possibilidades de dados. A nuvem oferece uma escalabilidade verdadeiramente elástica, onde os programadores podem simplesmente rodar clusters ad hoc para testar um subconjunto de dados. E as bases de dados gráficas estão também a tornar-se cada vez mais importantes, com a sua capacidade de exibir grandes quantidades de dados de uma forma que torna a análise rápida e abrangente. Os dados estão mudando o nosso mundo e a forma como vivemos a uma taxa sem precedentes. A quantidade de dados disponíveis apenas aumentará e a tecnologia de análise se tornará mais avançada, fazendo com que seja cada vez mais essencial que as instituições saibam trabalhar com todas essas informações. Hoje, saber manipular dados e entendê-los é estar na frente e gerar vantagens competitivas no mercado. Então, gente, é só o começo do futuro. Espero que tenha te esclarecido. Até a próxima!